Então vamos fazer primeiro o exemplo mais clássico. Primeiro, massa e mola. Ok? Esse massa-mola de que forma? Vamos colocar aqui um eixo. Eu vou fazer esse eixo. Eu vou fazer aqui um eixo de coordenadas que está exatamente em cima do meu ponto de equilíbrio da mola. Tá bom? Para você ver a diferença que isso faz. Aqui eu tenho x, ok? Eu tenho aqui uma parede fixa aqui atrás. Tá bom? Uhum. Tem uma parede. Ok. Cancela. Eu tenho esta parede. E aqui eu tenho a minha mola. Tá bom? Ok. A mola ela tem aqui essa posição usual dela, certo? O tamanho normal dela, dado por um tamanho x0. Ok? Uhum. Nesse referencial aqui. Beleza? Original. A minha massa, eu não vou representá-la como bloquinho, eu vou representá-la como ponto, só para você ter noção que não importa o tamanho dela ou o formato dela, certo? A gente está desconsiderando isso. Uhum. Então a gente tem aqui uma massa, M. Beleza? Ok. Se nesse referencial que eu coloquei em cima aqui do meu ponto de equilíbrio, eu posso fazer um deslocamento x, certo? Então, por exemplo, eu posso reescrever isso daqui. Por exemplo, eu posso fazer um deslocamento aqui na minha mola, certo? Em relação a esse ponto de equilíbrio, tá vendo? Que aqui eu coloquei o meu x0 igual a zero nesse diferencial, como um x, ok? Não entendi. O que que ficou? Ó, essa é minha mola, certo? Aqui em Tá, cima, eu a minha reparei. mola tá em repouso, não tá esticada, não tá contraída, nem nada, Uhum. ok? Essa mola, ela não tá contraída ali naquele referencial azulzinho, nem no verde, né? Só que o referencial verde, eu coloquei ele em cima da posição de equilíbrio dessa mola, ok? Você não esticou ela. Não, aqui em cima, aqui, Aham. a mola não está esticada, Tá bom. certo? Uhum. Então x0 para o referencial verde que eu coloquei ali, certo? É igual a zero, Tá bom. tudo bem? Beleza. Uhum. Aqui embaixo agora, certo? Uhum. Aqui embaixo eu estiquei a mola de x, Tá. beleza? Nessas considerações aqui, com o x0 igual a zero, eu tenho pela lei de Hooke que minha força restauradora é menos kx, certo? Beleza. Que é exatamente o quanto eu estiquei a mola, x. Uhum. Beleza, a força é igual a, pela segunda lei de Newton, certo? Segunda lei de Newton é igual a ma, ou seja, a força resultante, aqui no caso é igual a uma força só, que é menos kx, é igual a massa vezes a aceleração, certo? Vai Uhum. ser igual exatamente a kx. Tudo bem. Eu vou escrever essa aceleração aqui como a derivada segunda da minha posição, certo? Uhum. Vou representá-la como x dois pontos. Então eu tenho mx dois pontos igual a menos kx. Eu passo para lá somando. Eu passo esse cara para lá somando. Eu tenho exatamente mx dois pontos mais kx é igual a zero. Tudo bem? Uhum. Passo m dividindo, a gente chega no nosso formato usual de oscilador, da equação do oscilador harmônico. Sempre que eu identifico essa parte, eu já pulo direto para aquela fórmula, né? Exatamente. Agora, quando você escreveu isso daqui, você fez esse primeiro processo, você consegue identificar a equação do oscilador harmônico com o ômega zero, certo? Uhum. Então agora você sabe quem que é o seu ômega zero ou a sua frequência natural. Sabendo isso daqui, você pode aplicar diretamente a fórmula x de Ok. t, chegando neste formato, dependendo do seu problema, sempre vai chegar nesse formato, dependendo do seu problema,
Mas esse ômega zero ele vai ter um valor diferente, assim como os x aqui, eles podem significar coisas diferentes. Ok? Ok. Então aqui, o x de t, nesse caso, a posição no eixo x ao longo do tempo, vai ser dada por uma amplitude, certo? Vezes o cosseno desse ômega zero t mais um φ, onde o ômega zero é igual a raiz de k sobre m. Beleza. Esse é o problema mais simples que a gente tem. Tá bom? Uhum. Então vamos aplicar aqui agora alguns valores só para a gente fazer conta. Tá bom? Vamos propor o caso específico, onde, por exemplo, a mola tem uma constante elástica com o valor 64 Newton por metro. Ok? Uhum. Vamos aqui colocar a massa igual a 1 kg. Tudo bem? Ok. Beleza? E vamos dar aqui umas condições iniciais. Onde um x, aqui 1, ok? Que é o x em uma posição t igual a 0, tá bom? Ok. Igual a 0,5 metros. E a velocidade dele nesse ponto, x1 ponto, é igual a um x1, certo? x1 ponto de t igual a 0, como 2 metros por segundo. Tudo bem? Tá, pera aí então. Eu puxei a mola 0,5 metros Isso. e ela tá com velocidade nesse momento. Não, você não puxou a mola. Vamos sugerir aqui. A gente puxou a mola, certo? De uma Uhum. quantidade X e soltou e deixou o oscilador correr. Beleza. Quando ela chegou no instante, na posição x1 igual a 0,5 metros, a gente começou o nosso cronômetro. Tá. Então, naquela posição, ela tinha uma velocidade. É só isso que a gente precisa saber. Isso Tá, eu não resolve posso todo o nosso falar que sistema. isso não é amplitude nenhuma, que é o ponto inicial, que é ponto de equilíbrio, nada. Não. Só pode Tá, dizer que a gente começou a contar o tempo quando ele chegou naquela posição. E tá, ele tinha essa beleza. velocidade. Beleza? Isso a gente pode utilizar agora para obter a nossa equação do oscilador harmônico. Que essa equação agora vai nos dizer quem que é a nossa amplitude, quem que é a nossa fase, e etc. Ok. Ok? Primeira coisa, vamos calcular quem é ômega zero. Porque a gente precisa dele, certo? Uhum. Ômega zero é a raiz de K sobre M. Beleza? K é 64 newtons por metro. Então, 64 newton por metro. Beleza? E Uhum. aqui eu tenho 1 quilo. Beleza? Isso aqui, 64 dividido por 1 é 1, certo? Então o módulo disso aqui é raiz de 64, que é igual a 8. Uhum. Tudo bem? Newton por metro dividido por quilo é simplesmente 1 sobre segundo ao quadrado. Tira a raiz de 1 sobre segundo ao quadrado, é 1 sobre segundo. Ok? Então, é 8, 1 por segundo. Essa é a unidade. Ou se a gente pode colocar aqui como radianos por segundo, que é o usual para uma frequência natural. Tá bom? Ok. Lembre que o radiano ele é adimensional, então não faz diferença colocar ou tirar ele. Tá? Ok. Maravilha. Agora vamos aplicar as condições iniciais. x1 igual a x de t0 igual a 0,5. Substitui aqui nessa equação, certo? Então, vamos calcular aqui o x de t igual a 0, certo? Vai ser igual a 1a cosseno de ômega 0 vezes t, só que t é igual a 0. Então, esse termo aqui vai a 0. Sobra só o φ. Isso é igual a 0,5 metros. Primeira equação é essa. Ok? Uhum. Só que a gente tem duas constantes, então isso aqui não dá para resolver sozinho. Eu preciso aplicar a segunda condição, que é a condição sobre a derivada. Você pode calcular a derivada aqui ou simplesmente lembrar da fórmula, que vai ser sempre a mesma coisa, certo? Onde o x ponto, ou a velocidade, o x ponto ou a velocidade em um instante t qualquer, vai ser sempre menos a ômega zero, certo? Uhum. Seno de ômega zero t mais φ. Ok? Uhum. Então, aplicando isso daqui nesse ponto específico que a gente calculou, tem menos a ômega zero. O t aqui vai a zero, porque a gente está considerando t igual a zero, então sobra só o seno de φ. Essa é a segunda equação. Isso é igual a 2 metros por segundo. Ok? Então, aqui ó, temos a nossa segunda equação.
Tá. Beleza? Uhum. Maravilha. Considerando essa equação e considerando essa equação, eu posso isolar o A aqui nessa equação, substituir na segunda, certo? Isolando aqui o A e isolando o A em 1 e substituindo em 2, nós temos menos 0,5 metros, certo? Cosseno Uhum. de φ. Isso aqui é A, ok? Vezes o ômega zero, vezes o seno de φ, é igual a 2 metros por segundo. Tá bom? Tá. Aqui eu tenho que seno sobre cosseno da tangente. Tangente, tá. Tangente de φ. Beleza? O ômega zero a gente calculou como 8 radianos por segundo. Eu posso multiplicar todo mundo por menos 1 e jogar esse menos para lá, certo? Fica menos 2 metros por segundo, dividido por 0,5 metros, dividido por 8 radianos por segundo ou 1 por segundo, certo? Tá bom? Esse 1 Tá. por segundo Uhum. corta com 1 por segundo de cima, o metro corta com esse cara daqui. Daí eu tenho menos 2 dividido por meio vezes 8. Meio vezes 8 é 4, certo? Uhum. Então eu tenho menos 2 dividido por 4. Menos 2 por 4 é meio. Então fica menos meio. Tudo bem? Ok. Então a minha fase, minha constante de fase, é o arco tangente aqui desse meio. Então, calculando o arco tangente aqui de meio, vai dar um valor bem específico. Vezes 1 sobre 2. Shift arco tangente da resposta. Eu aproximei para duas casas decimais, é igual a menos 0,46. Tá bom? Radianos. Tudo bem? Ok. Maravilha. Usando, então, esse valor de φ para calcular a minha constante A, eu posso usar que A cosseno de φ, certo? É igual a 0,5. 0,5 e isolar o A aqui agora para obter que 0,5 metros sobre cosseno de menos 0,46 radianos, certo? É exatamente igual a dar 0,56 quando eu arredonda duas casas decimais. Metros. Beleza? Portanto, você tem agora a sua amplitude. Note, a amplitude não é 0,5, ok? Eu tenho aqui a minha constante de fase e eu tenho o meu ômega zero. Então eu posso escrever a minha solução final como x de t, tá bom? X de t é igual a 0,56 vezes o cosseno do meu ômega zero, que a gente calculou como 8, certo? Uhum. T menos 0,46, que é a fase do meu sistema. Eu tenho aqui o gráfico dessa solução. Beleza, olha só. O que significa, então, a nossa fase? A nossa fase indica onde que esse cara aqui começa, no eixo X, tá bom? Uhum. Aqui, a sua fase aqui, ela é o valor onde você começa aqui a sua oscilação no t igual a zero, certo? Para É isso, que ali tá marcando 0,5, não tá? tá marcando 0,5. Sim, correto. Isso não tá errado, não. Tá bom? Uhum. Então, a sua fase aqui, você tem que pegar e calcular a sua posição em t igual a zero, certo? Note que se eu substituir aqui o valor da fase e multiplicar pela amplitude, eu obtenho 0,5 Ah, tá. Uhum. vezes 0,56, 0,5, tá bom? Beleza. Então, a fase indica aqui a sua posição inicial. Note que é exatamente o 0,5 das condições iniciais Uhum. que ele deu. E a amplitude máxima está aqui acima. Tá bom? Maravilha. Agora, vamos fazer o caso. A gente tem uma posição em equilíbrio que é diferente de zero. Ah, tá. Tá bom? Aqui, eu tenho o meu eixo X aqui, que é a paredinha, certo? É só mudar o referencial, né? Exatamente. Eu tenho aqui minha mola, certo? Em equilíbrio, certo? Nesse Uhum. momento. Esse diferencial está aqui em equilíbrio. Tudo bem? Uhum. Massa M. Então, isso aqui é x0. Tá bom? Ó, note que agora nesse referencial x0 é diferente de zero. Certo?
E vamos fazer agora um deslocamento nessa mola, certo? Vamos esticar essa mola. Aqui. Tudo bem? Uhum. Para uma posição que é x1, que é maior do que o meu x0. Ok? Ok. Note que agora, se eu utilizar a lei de Hooke, eu obtenho que a minha força restauradora é menos K vezes x1 menos x0. Tudo bem? Uhum. E aqui, isso vai ser igual a minha massa vezes a minha aceleração nesse referencial x. Tá? Esse aqui não é o formato. Esse formato aqui, quando eu isolo, uso essa equação para isolar, para manter os dois termos dos dois lados, isso aqui é exatamente isso. Passando esse cara para cá, certo? Junto com o x ponto, e passando o m dividindo, eu fico com isso. x1 menos x0 é igual a zero. Esse não é o formato de oscilador harmônico. Ok? Uhum. No caso aqui eu coloquei um x1, mas aqui pode ser um x qualquer, tá bom? Fiz um deslocamento x qualquer desse cara. Tá? Esse aqui não é o formato de um oscilador harmônico. Para a gente ficar no formato de um oscilador harmônico, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que renomear esse cara. Vamos chamar ele aqui de um x', ok? Como o deslocamento da minha mola. A extensão da minha mola ou a contração dela. Tudo bem? Uhum. E vamos perceber que se x' é igual a x menos x0, certo? Como esse x0 aqui é um valor constante, ele é o tamanho, a posição de equilíbrio da mola. Então ele é um valor constante, certo? Eu tenho que a primeira derivada de x' é igual à primeira derivada do x. E, obrigatoriamente, a segunda derivada de x' vai ser igual à segunda derivada do x. Tudo bem? Uhum. Portanto, agora nós temos que essa minha equação, ela toma um formato de equação do oscilador harmônico para x'. Porque substituindo essas informações aqui em cima, nesta equação, nós temos que x2 ponto linha mais 1 ômega 0 ao quadrado, x' é igual a zero. Essa aqui sim está no formato de equação do oscilador harmônico. Ok? Tá, acho que. Tudo bem? Eu acho que entendi, tá. Beleza. Uhum. Isso aqui a gente pode estabelecer a solução como um x' de t é igual a uma amplitude, certo? Qualquer, Uhum. a cosseno de ômega 0 t mais uma fase. Tá bom? E agora, onde o ômega 0 é dado por raiz de k sobre m. Tudo bem, essa aqui é a nossa solução. Vamos colocar alguns valores para ficar mais claro por que eu fiz essa diferenciação, tá bom? Vamos considerar novamente que uma posição qualquer, x1, que ele mede, que ele começa a rodar o seu relógio, que é o x dele de t igual a zero, ele está em uma posição 0,5 metros. Ok? Uhum. E que nessa mesma posição ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo. Tudo bem? É igual o outro lá. Igual ao Beleza. outro. Mas note que isso aqui está em termos do referencial x. Tá? Não em termos do referencial x'. No referencial x, eu tenho que a posição inicial dele, aqui, tem um x0, que eu vou dar aqui como valor, por exemplo, um 0,1 metro. Ok? Então, o comprimento de repouso da minha mola é 0,1 metro. Tá? A equação de Uhum. oscilador harmônico não é para x. A equação do oscilador harmônico é para x'.
Então, a condição inicial sobre x' de t é um x' de t igual a zero vai ser igual a x1 menos x0, que é a definição de x', certo? Uhum. Vai ser igual a 0,5 metros menos 0,1 metros igual a 0,4 metros. Ok? Uhum. Então, essa fórmula aqui, em azul, eu vou aplicar para 0,4 metros e não para 0,5 metros, como foi feito anteriormente. Então, agora, recalculando isso daqui, a velocidade, a gente mostrou aqui em cima, né? Que a velocidade no linha é igual à velocidade no x. Então, a gente pode aplicar aquela condição inicial sem medo. Beleza? Uhum. Então, a gente tem, como a gente fez anteriormente, que a cosseno de φ vai ser agora igual a 0,4, certo? Uhum. E menos a ômega 0 seno de φ vai ser igual a 2 metros por segundo. Beleza? Uhum. Maravilha. Então, fazendo isso daqui agora, novamente, isolando o A, substituindo na equação de baixo, a gente vai ter que a tangente de φ vai ser igual a menos 2 metros por segundo, dividido por, aqui, o valor do, dividido por 0,4, certo? Uhum. Vezes o valor do ômega 0. O ômega 0 não muda, certo? Porque a gente tem ainda que K é igual a 64 Nm e a massa é igual a 1 kg. Então a gente já calculou ômega 0 igual a 8 Eu acho que a única radianos por coisa que não segundo. muda nisso é esse valor aí, essa constante. E a velocidade também, né? A velocidade não se importa com o referencial ali. Vezes 8 radianos por segundo. Tudo bem? Beleza. Corta, corta. Metro aqui, corta com esse metro que tá aqui, que eu esqueci, certo? Metro. Fazendo as contas. E olha, note que fazer essa mudança muda todos os valores, porque isso me muda a minha fase, muda a minha amplitude. Ok? Então, 2 dividido por 0,4 dividido por 8. Isso aqui é igual a menos 0,625. Portanto, o meu φ vai ser igual a arco tangente disso. Igual a 0,56. Essa é a minha constante de fase. Aproximada para 2 casas decimais. Tá bom? Tá muito diferente, né? Não tem nem. O A cosseno de φ, então, para me achar o A, é igual a 0,4, certo? Uhum. Vai ser 1A. Vai ser igual a 0,4 dividido pelo cosseno daquela fase. 0,47. Arredondado para 2 casas decimais. Uhum. Então, a minha resposta é um x' de t, certo? X' de t é igual a 0,47 cosseno de ômega 0, que é 8, certo? 8t, mais 0,56. Na verdade, não, né? Tem um sinal de menos aqui. Então, tem um sinal de menos aqui, que eu esqueci. Menos 0,56. Aqui não faz diferença porque o cosseno é uma função par. Então, eu ter calculado com ele positivo não faz diferença, tá bom? Uhum. Então, aqui eu tenho que essa é a minha solução. Só que isso aqui tá para x'. Os dados que a gente tem são em termos de x. Então, vamos voltar isso aqui para x, certo? Beleza. Então, essa aqui é a sua solução geral. Isso aqui eu falei que era 0,1, certo? Uhum. Então, x de t igual a 0,1 mais 0,47 cosseno de 8t menos 0,56. Essa aqui é a minha solução. Quando eu fizer um gráfico disso, aqui, isso aqui vai ficar diferente. Note como esse gráfico aqui, ele é diferente em relação ao gráfico que ele plotou pra gente. Olha só. Esse gráfico, ele não é metade exatamente embaixo e metade em cima, metade embaixo. Ok? Simplesmente porque o x0 dele agora é diferente de zero. Entendi. Tá bom? Se eu colocasse o meu x0 igual a zero nesse referencial, eu obteria o mesmo resultado. Ok? Uhum. Beleza. Beleza? Bem, vamos analisar agora o pêndulo simples.
Tudo bem? Uhum. Pêndulo simples. Deixa eu colocar aqui certinho para não perder nada. Beleza. O pêndulo simples, ele pode ser tratado como um oscilador harmônico quando você analisa a evolução do ângulo formado durante a oscilação. Ok? Então, quando você faz uma oscilação, uma pequena oscilação, tá? Isso Uhum. aqui é um θ de uma posição qualquer do seu pêndulo. Não é a posição máxima, não é a posição mínima, é uma posição qualquer. Tá bom? Uhum. Esse ângulo ele varia com o tempo, é um θ de t. Tudo bem? Mas ele é um ângulo em relação ao quê? A vertical. Aqui. Ah, tá. Beleza. Tá bom? Ele é um ângulo em relação à vertical. Eu tenho uma força-peso aqui que aponta para baixo, certo? Uhum. Que vai ser igual à massa da partícula vezes a aceleração da gravidade. Maravilha. Se você quiser analisar isso daqui em termos da evolução angular, é conveniente você analisar isso aqui em termos de torque, tá bom? O torque, quando é aplicado... Vamos imaginar que esse fio ligado com a bolinha, ele é rígido. Ou seja, o meu fio aqui ele não vai ficar dobrando, ele não vai ficar... Ele não vai dobrar, por exemplo. Não tem Tá bom? tração. Tem tração. Tem um T aqui. Certo? Mas a gente não vai trabalhar com esse T. Tá bom? Porque essa tensão aqui da bolinha no fio, ela não causa torque no nosso sistema. Tá bom? Tá. Vamos analisar isso aqui como se a linha não pode dobrar, obviamente, e a massa da linha é desprezível. É como se ela fosse uma barra muito fina com massa desprezível. Tudo bem? Essa força-peso aqui, ela está causando um torque sobre o sistema. Por que a gente está trabalhando com torque? Porque torque ele está relacionado com as rotações. Ou seja, Uhum. ele está relacionado à variação desse ângulo aqui. Que é exatamente o que a gente quer. Se a gente quer analisar este ângulo para todo instante de tempo, a gente quer saber como ele evolui com o tempo. O torque nos diz exatamente isso. Beleza? Mas o torque, ele é uma... O torque, ele acontece, ele só é obtido através de forças que são perpendiculares à direção aqui, a uma certa direção. Por exemplo, aqui eu tenho esse vetor R, tá bom? Esse vetor R que está na direção Uhum. do meu fio. Forças que são paralelas a esse vetor R que está na direção do meu fio, elas não vão fazer efeito nenhum no meu Tá. torque. Nesse caso, seria a componente aqui, nessa direção paralela, da força-peso, que é a mg cosseno θ. Essa parte não faz efeito nenhum. Tudo bom? Tudo bem? Tá, entendi. Mas essa componente aqui, que é a componente que está tangencial aqui a essa circunferência, certo? Que é a tangencial onde a partícula está rotacionando, ok? Torque é realizado pela força que causa a rotação em torno de um eixo. No caso, o Uhum. eixo é esse topo aqui, certo? A rotação em torno desse eixo é causada por essa força aqui, que é, Mesmo que não cause uma rotação inteira, eu posso falar que tá fazendo torque? sim, se ela está variando um ângulo ali em torno de um eixo, tem um torque. Entendi. Essa componente aqui, ela é a componente mg seno θ desse peso, tá bom? Maravilha. Mas, para analisar esse torque, a gente tem que levar em consideração o sentido de giro, para a gente saber qual o sinal que a gente vai colocar nesse torque, tá bom? Aqui, ó, se a minha bolinha, o meu peso está para cá, essa componente de peso está para cá, quer dizer que o meu giro está nessa direção, certo? Uhum. Depois, na hora de voltar, o giro vai estar na outra direção. Tudo bem? Uhum. Mas aqui é onde a gente está considerando, o giro está nessa direção. Portanto, se a gente usar a regra da mão direita, a gente vai perceber que o nosso torque ele tem que estar apontando para dentro. Tá bom? Aqui, essa daqui é conhecida... É mais fácil você utilizar
a regra da mão direita no formato de parafuso. Aqui, ó, vou tentar... Você está vendo a minha mão? Uhum. Ok? O dedão indica a direção do torque. Tá. E aqui, ó, os meus dedos indicam a direção do giro. Ok? Faz sentido. Ok? Então, como eu tenho aqui que o giro está acontecendo nessa direção, eu preciso que o meu dedão esteja apontado para dentro. Uhum. Tá bom? Então, o meu torque, se eu considerar para dentro da folha negativo, ele tem que ser negativo. Tá bom? Então, aqui o torque, ele é igual a menos, tá bom? A definição de torque é módulo da força vezes módulo da distância do eixo de rotação, certo? A distância do eixo de rotação aqui é L. Então, eu vou ter mg L seno θ. Faz sentido. Beleza? Uhum. Maravilha. Só que torque, ele também... A segunda lei de Newton para rotações... de Newton. Para rotações... diz que torque é igual a I vezes alfa. E aqui é o momento de inércia, certo? E alfa é a aceleração angular, Uhum. Faz sentido também. ok? A aceleração angular é a derivada segunda do meu ângulo, da minha posição angular. Então, isso Uhum. daqui é igual a θ, 2 pontos. Beleza? Isso é igual a θ, 2 pontos. Maravilha. Aqui tem torque por quê? Porque aqui eu tenho uma força que é tangencial ao meu movimento circular, que causa uma aceleração angular. Entendi. Tá. Ok? Por isso que eu tenho torque. Essa é a segunda lei de Newton para rotações. O momento de inércia, o seu professor vai ter que dar para você, porque isso aqui é física 1. Tá bom? Como a gente está considerando aqui um fio inextensível, com massa desprezível, com uma massa na ponta, a gente pode calcular o momento de inércia desse sistema como I igual a massa dessa partícula que está na ponta, vezes a distância do eixo de rotação ao quadrado. Uhum. Eu lembro da sua fórmula, né? Ok? I igual a ml ao quadrado para esse problema específico. Tá bom? Uhum. Beleza. Então, o meu torque aqui, eu posso reescrever ele como ml ao quadrado, θ, 2 pontos. Tudo bem? Beleza. Pela segunda lei de Newton para rotações. Usando essa equação junto com essa equação, certo? Eu tenho que ml ao quadrado, θ, 2 pontos, é igual a menos mgl seno θ. Ok? Uhum. M não importa. Corto o M fora. Eu posso cortar um L aqui, ó. Tem um L desse lado, tem um L desse. Sobra um L, certo? Passo o L dividindo. Eu tenho aqui θ, 2 pontos, ou seja, a segunda derivada de θ, é igual a menos G sobre L seno de θ. Vou passar esse cara para lá somando. Tenho θ, 2 pontos, mais GL seno de θ, igual a zero. Isso não está no nosso formato de oscilador harmônico. O oscilador harmônico ele não tem um seno ali. Ele é uma equação diferencial linear. Tá bom? Tá. Então, a oscilador harmônico, no caso do pêndulo simples, só vale para pequenas oscilações, onde eu posso fazer a aproximação seno de θ é aproximadamente igual a θ. Tá bom? Tá. Pequenas oscilações. É meio complicado, assim, porque o que seria. Até onde é uma pequena oscilação? Até aproximadamente 10 graus. Tem convenção, beleza, então. Tem. Beleza. Aqui, vou até escrever aqui. Cadê? Aqui, ó. A aproximação seno de x aproxima da x chega a um erro de 1% em cerca de 14 graus. Ou 0,244 radianos. Então, se nós temos aqui até aproximadamente 10 graus. Ok? Uhum. Muito bem. Se a gente tem a aproximação de seno de θ aproximadamente θ, nós podemos escrever isso daqui no formato de um oscilador harmônico como isso, onde o meu ômega zero ao quadrado
é igual a G sobre L. Maravilha. Tendo isso daqui, eu posso utilizar a formulinha, que é a solução para o oscilador harmônico, que é um θ de t é igual, ele chama de θ zero, eu não gosto dessa notação, eu vou chamar de um θ máximo, ok? Um θ máximo cosseno de ômega 0t mais φ. Beleza? Teta máximo? É o ângulo máximo que ele chega. Amplitude. Isso, é a amplitude. Só que aqui a gente tem um ângulo variando, né? É, amplitude do ângulo. É a amplitude do ângulo. No Entendi, faz gráfico vai sentido. ser. Tá. Isso, é um θ máximo. Uhum. Beleza? Onde o ômega zero é a raiz de G sobre L. É que ele coloca θ zero e eu não gosto dessa notação porque dá a entender que é o ângulo no instante inicial. Que não É, é. não, zero pra mim é sempre condição inicial. Sim, e pra mim eu acho ruim isso. Tá? Então eu prefiro deixar no θ máximo, que é Uhum. menos confuso. Beleza? Então, a gente tem aqui então esse resultado, certo? Isso aqui é a solução para o nosso pêndulo. A gente pode aplicar alguns valores aqui para tentar resolver como condição inicial. Vamos aplicar, por exemplo, aqui. Vamos considerar que a nossa corda tem 1 metro. Beleza? Uhum. Vamos considerar que o ângulo que a gente começou a medir no nosso relógio, quando o nosso pêndulo estava numa posição θ zero igual a 0,2 radiano. Beleza? Uhum. Nesse instante de tempo, a gente tem aqui uma velocidade angular. Não confundir isso com a frequência natural, ok? Eu vou chamar até de I aqui, ó. Uma velocidade angular inicial em t igual a zero, certo? Como 0,31 radianos por É, segundo. frequência angular não é a mesma coisa que velocidade angular? Isso aqui é a frequência angular. Isso Tá, aqui é a velocidade angular. Isso aqui é a frequência natural do oscilador harmônico. São tá. duas coisas totalmente diferentes. Essa velocidade angular não é constante, ok? Beleza. Maravilha. Então, tendo então aqui esse θ zero e esse ômega i, e a gente tendo esse L, vamos considerar aqui G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? E a minha Uhum. partícula com a massa de... Precisa da massa? Nem precisa da massa, né? A massa pode ser uma massa qualquer porque ela não aparece em lugar nenhum. Beleza? Beleza. É independente da massa. A menos que você queira calcular energia, você queira calcular trabalho, daí você precisa da massa. Mas para só calcular a cinemática do problema, você não precisa da massa. Beleza? Vamos aplicar as condições iniciais. Eu tenho θ zero de t igual a zero, que é igual a 0,2 radianos, vai ser igual ao meu θ máximo, certo? Uhum. Cosseno de ômega 0t, mas t igual a zero, então some, beleza? Vezes φ, equação 1. Aqui, beleza? Equação 2 é a equação para ômega i de t zero, beleza? Só que Uhum. ômega é a derivada de θ, ou seja, esse meu ômega de t, certo? Vai ser igual a θ máximo, que é menos θ máximo, vezes o ômega zero, seno de ômega 0t mais φ. Novamente, não confundir o ômega de t com o ômega zero, tá bom? Tá. Aqui agora, então, analisando o ômega i em t igual a zero, a gente tem que isso é igual a 0,31 radianos por segundo, certo? Que é a sua Uhum. velocidade angular naquele instante de tempo. Vai ser igual a menos θ máximo, aqui, ômega zero, vezes o seno de ômega t vezes o t, que é igual a zero, fica só seno de φ. Beleza? Então a gente tem essa equação. Tá bom? Analogamente, da mesma forma que a gente fez antes com massa-mola, isolamos o θ máximo, substituímos na outra equação. No caso, a gente isola ele aqui, certo? E substitui ele aqui. De forma que a gente obtém o quê? A gente obtém que 0,31 radianos por segundo é igual a menos, isolando o θ máximo, fica 0,2 radianos, dividido pelo cosseno de φ, vezes o ômega zero, seno de φ. Uhum. Ok? Ah, faz sentido. Seno sobre Tá. cosseno, tangente, Mesmo esquema de sempre. é sempre menos que de sempre.
Não muda nada, certo? Uhum. Isola a tangente, beleza? Tangente de φ é igual a 0,31, certo? O Tem o que que sinal de isso quer menos. dizer, então, por exemplo, esse torque tem todas as questões que a gente já fez, tem torque, só que a gente não estava analisando aquilo, no caso. Não, não, não. Lembra, que o fato de que as oscilações obedecem à mesma equação diferencial não diz nada sobre o sistema físico. Tanto é que você pode considerar obter a mesma equação para uma corrente elétrica alternada e para um pêndulo simples. É verdade. O oscilador harmônico ele é simplesmente um resultado matemático. É uma equação diferencial que você sabe a resposta. E existem diversas oscilações causadas por diferentes fenômenos físicos que obedecem à mesma equação diferencial. Entendi. Beleza. Ok? Beleza. 31 radianos por segundo, ômega zero e aqui o 0,2, certo? Ômega zero eu não calculei, né? Vamos calcular. Ele é igual a raiz de G sobre L. Isso aqui vai ser igual, como L é igual a 1, vai ser igual a raiz de 9,8, certo? Raiz de 9,8 é igual a 3,13, beleza? 3,13 radianos por segundo. Beleza. Ele tem unidade de frequência também. Assim como a velocidade angular também tem unidade de frequência, mas não são a mesma coisa, Uhum. tá? Substituindo aqui, eu tenho tangente de φ igual a menos 0,31 radianos por segundo, dividido por 3,13 radianos por segundo, vezes 0,2. Isso aqui, metros. Certo? Não, metros não. Radianos. Ok? Radianos por segundo, corto radianos por segundo. O radianos aqui não importa. Eu tenho esse valor que a gente calculou por 3,13 vezes 0,2. Isso aqui dá menos, aproximadamente, as duas casas decimais, 0,49. Na verdade, se eu fizer a aproximação corretamente, ela dá 0,50, tá? Dessa forma. Ok? O φ então, é a arcotangente disso aí. Shift, arcotangente dessa resposta, menos 0,46. Beleza? Uhum. 0,46, usando a primeira equação lá para obter o θ máximo agora, certo? Igual a 0,2 radianos, beleza? Uhum. Substitui aqui e passa dividindo. 0,2 radianos dividido pelo cosseno de menos 0,46. Isso me dá cosseno dessa resposta sobre vezes 0,2. Me dá 0,223 ou 0,22. Beleza? Beleza. A sua solução, então, é θ de t é igual ao θ máximo, que a gente calculou como 0,22, certo? Vezes o Uhum. cosseno do ômega, que a gente calculou como 3,1 ou 3,13, certo? T menos 0,46. Essa é a equação que domina a evolução angular do seu pêndulo simples. Beleza. Beleza? Show. Maravilha. Próximo. Agora vamos considerar então outro exemplo que é uma massa-mola vertical. Vertical. Beleza? Uhum. Massa-mola vertical é da seguinte forma. Aqui, vamos estabelecer um sistema bonitinho. Eu tenho aqui uma molazinha, ok? Eu quero deixar isso bem estabelecido para não dar complicações, tá bom? Primeiro, Beleza. eu tenho aqui uma mola, beleza? Que está em repouso.
Uhum. tá? Aqui essa mola, ela tem um comprimento L, tá bom? Esse é o comprimento de repouso dela, ou x0, posição de equilíbrio, certo? Uhum. Eu vou colocar o meu referencial aqui na posição de equilíbrio original dessa mola, ok? Essa é a Tá, minha origem. então. Eu... Tá, mas você ainda não falou que esse é o ponto de repouso, ou falou? Esse é o ponto de equilíbrio. A Tá, mola está parada beleza. ali, sem Beleza. nenhuma massa, sem nada. Essa é a Uhum. posição de equilíbrio da mola original, Beleza. beleza? Se eu colocar uma massa nessa mola, essa Aí tem um massa novo ponto de ele vai equilíbrio. ter e eu colocar de forma que ele fica paradinho, tá? Sem ter velocidade nenhuma, ela vai ganhar um novo ponto de equilíbrio, porque Uhum. essa massa vai causar uma distorção nessa mola, né? Sim. Obviamente. Essa massa, ela sofre um peso aqui, P, que é igual a mg, certo? A gente tem uma força elástica que aponta para o outro lado, certo? Uhum. Aqui está tudo paradinho, então a gente tem um equilíbrio aqui. Quando eu estabeleci essa nova posição de equilíbrio, ela foi estabelecida a uma distância z0, Beleza. certo? Dessa minha origem que eu coloquei ali, do meu referencial. Ou seja, para que isso aqui seja um equilíbrio, eu tenho que a minha força elástica, pela lei de Hooke, eu vou considerar aqui para baixo como o positivo, certo? E para cima como o negativo. Tudo bem? Uhum. Eu tenho que a minha força elástica, ela vai ser positiva aqui, tá? Por conta que eu estou apontando para cima, beleza? Uhum. No sistema, eu não estou escrevendo ela aqui na forma de força restauradora, só Tá. analisando o vetor força elástica, tá bom? Ele vai ser o quê? Ele vai ser a constante dessa mola vezes. Na verdade, ele é negativo, né? Ele é negativo porque eu coloquei o positivo para baixo, tá bom? Ser Tá, o menos. positivo é pra baixo, então. A Isso, aceleração é positiva pra baixo, beleza. isso. Ele vai ser menos K vezes a distorção dessa mola, a extensão dessa Uhum. mola, que é Z0. Beleza? E a outra força que está atuando é o peso mg para baixo. X. Espera aí, o Z0 é isso mesmo? É isso mesmo. O Z0 é a distorção da mola em relação à sua posição de equilíbrio. Mas isso não é o novo ponto de equilíbrio? Esse é o novo ponto de equilíbrio, só que você tem que calcular esse ponto de equilíbrio, porque esse aqui não está em movimento. Não, não Isso, tá, exatamente. isso aqui não está em movimento porque existe uma força elástica ali. Uhum. Como eu deixei isso aqui paradinho, essa força elástica é constante, estabelecida por esse valor. Ah, entendi. Então o que você está É que a tentando gente fazer é não uma começou igualdade dos ainda. dois. Exatamente. Tá, entendi. A força resultante aqui agora, então, é igual a zero, porque está em equilíbrio, Uhum. certo? Tá, sim. Condição de equilíbrio. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser a meu peso menos a Força minha força elástica. elástica. Beleza, entendi. Portanto, a minha força peso, ela tem um valor de kc0, ok? Vamos guardar essa informação, Uhum. tá bom? Maravilha. Não dá mais, não? Não, tem que ser exatamente isso, senão não está em equilíbrio. Porque, ó, a força elástica é menos kz. Sim, eu passei para outro lado com mais. É que você fez ali, a força resultante, mg menos kz. É, porque a força resultante é força 1 mais força 2. Só que a força elástica é negativa, Ah, tá, entendi, tá. ok? Beleza. Beleza. Então a gente tem aqui, esse é o resultado que a gente obteve para nossa força peso. Beleza? Então vamos considerar agora, então, um caso aonde isso aqui não está na posição de equilíbrio. Eu peguei essa massinha aqui agora e puxei ela um pouquinho para baixo e soltei, para ver o que acontece. Tá bom? Tá, Isso aqui vai ser esse caso aqui. Puxei ele mais um pouquinho para baixo, certo? O beleza. peso continua o mesmo. P igual a mg, certo? Então, vamos agora analisar isso daqui como um caso mais geral, onde eu puxo essa mola até um ponto qualquer e solto, ok? Agora, eu fiz aqui um deslocamento de Z, certo? Da posição equilíbrio original da mola, Entendi. aqui, tá bem?
Esse deslocamento Z me causa, então, uma força elástica que é igual a menos K vezes Z. A força resultante, então, agora que não é mais igual a zero, vai ser igual a M vezes a derivada segunda da minha posição, que é Z, dois pontos aqui, porque eu estou analisando o movimento na vertical. Isso vai ser igual a minha força peso mais a minha força elástica, que é menos Kz. Certo? Mas, como nós temos aqui a condição para que essas forças estejam em equilíbrio, a gente consegue obter quem é o valor de Kz0, o valor de Mg, como Kz0. Ou seja, é equivalente nós estudarmos esse sistema como um sistema onde nós estabelecemos um novo equilíbrio aqui neste ponto de equilíbrio da mola deformada. Uhum. Vamos colocar aqui esse K em evidência. Eu tenho Mz dois pontos é igual a K Z0 menos Z. Ok? Uhum. Para ficar no formato que a gente quer, eu vou trocar o sinal daqui de dentro, colocando o sinal aqui fora. Ok? Então vai ficar menos K Z menos Z0. Olha só, se eu multiplicar por menos aqui dentro, eu chego exatamente no que está aqui em cima. Uhum. Ok? Ó, menos K vezes Z, menos Z. Menos Z0 mais Z0. Beleza. Ok? Posso dividir por M, dividir os dois lados por M e passar para lá, somando. Isso aqui vai ficar no formato Z dois pontos mais K sobre M, Z menos Z0. Ok? Isso ainda não está no formato que a gente quer. Não é um formato de oscilador harmônico, que a gente pode dizer qual que é a solução. Beleza? Nós precisamos redefinir algumas coisas. Vamos chamar esse Z menos Z0 de um Z'. Uhum. Não é derivado, é um Z'. Tá Sim. bom? Z Beleza. menos Z0. E perceba que como Z0 é uma constante, nós temos novamente que Z ponto linha é igual a Z ponto e Z2 ponto linha é igual a Z2 pontos. Tudo bem? Uhum. Então a gente tem aqui Z2 pontos mais um K sobre M, linha, K sobre M, C' é igual a zero. Essa é o nosso oscilador harmônico. Ok? Isso aqui é uma equação do oscilador harmônico, definindo aqui como ômega zero ao quadrado K sobre M. Uhum. Tá bom? Então a minha solução é um Z' de T é igual a 1A, uma amplitude de oscilação, cosseno de ômega zero T mais Φ, onde o ômega zero é igual a raiz de K sobre M. Lembrando que Z' é um Z de T menos um Z0 Uhum. mais Φ. Então, no referencial original que a gente colocou, a solução é um Z de T é igual a um Z0 mais A cosseno de ômega 0T mais Φ. Tudo bem? Beleza. Essa aqui é a solução do nosso oscilador harmônico. Para a gente ver os outros exemplos, eu vou tentar dar uma adiantada agora, tá? E daí eu não vou substituir números aqui. Mas o processo é sempre o mesmo. Ok? Você aplica as condições iniciais. Da mesma forma, de sempre. Ele vai te dar quem que é a posição, Z em um instante de tempo zero. Ele vai te dar a velocidade Z ponto nesse mesmo instante de tempo. Certo? E daí você substitui, isola φ, isola A. Da mesma forma que a gente fez acima. Tá, beleza. Ok? É sempre da mesma forma, não muda nada. Depois que você chega nessa equação aqui, acabou o problema. Eu acho que, tipo assim, o trabalho sempre vai ser eu tentar adaptar o que ele, a questão para essa fórmula aí. Exatamente, é E sempre. mexendo nela até chegar nisso. Exatamente. É esse o problema. Chegar na equação do oscilador harmônico. Entendi, tranquilo. Beleza? Então vamos aqui para o próximo problema que ele deu. Sistema. Duas molas e uma massa. Ok? Uhum. É um sistema construído da seguinte forma.
Você tem uma mola aqui com um K1, ok? Beleza. Uma massa entre elas, tá bom? De massa M. Você tem uma segunda mola aqui, K2. Tá bom? Esse Beleza. aqui é o seu sistema. Essas duas molas, vamos analisar elas individualmente primeiro, tá bom? Para fazer mais sentido. Esse sistema aqui, que eu desenhei embaixo, ele está em equilíbrio, ok? Então a gente tem uma posição de equilíbrio aqui, quando eu coloco a massa, como x0, tá bom? X0? Como assim? Uma posição de equilíbrio. Eu nomeei no meu referencial que aquilo ali é uma posição x0, onde está o Beleza. equilíbrio entre Mas em as duas relação ao molas. quê? Em referencial, um referencial x qualquer aqui. O referencial. Ah, tá. Daí? Então, beleza. Tá. Ou Show. vertical, não importa. Tá Uhum. bom? Então isso aqui tem um valor x0. Beleza? Onde essas duas molas com a massa entre elas presas estão em equilíbrio. Tá bom? Beleza. Eu tenho que essas molas individualmente, elas têm um comprimento qualquer. Tá bom? Então eu tenho aqui que K1 e K2, eles têm posições de equilíbrio originais de fábrica dela diferente. Ok? Sim. Essa posição dela aqui é um x1 e a posição da outra aqui é um x2. Uhum. Belezinha? x1. Tá bom. Agora, quando eu coloco a massa entre elas, sobre a condição de equilíbrio, eu causo um deslocamento nessas duas molas, certo? Sim. Eu causo um deslocamento nessas duas molas. O deslocamento que eu causo na mola 1, ele é o quê? Esse ΔX aqui, tá? Uhum. Esse ΔX aqui é igual a um x0 menos x1. Ok? Uhum. E o ΔX aqui, certo? Ele é um x2 menos X2 x0. menos X0. Sim. Tudo bem? Nesse Beleza. referencial que a gente estabeleceu. Uhum. Tá bom? Então eu tenho que a força elástica que minha mola 1 está sofrendo, certo? F1, pela lei de Hooke é menos, tá? K1 x0 menos x1, Uhum. tá bom? E a força elástica que a minha mola 2 está sofrendo, certo? É igual à força K2, tá bom? A força que K2 faz para voltar à sua posição normal Uhum. é K2 menos K2, né? Lei de Hooke, x2 menos x0. Beleza? Uhum. Se você for analisar isso aqui vetorialmente, olha só o que está acontecendo. Ambas as molas querem voltar para sua posição de equilíbrio, certo? Para sua posição normal. Vamos estender essas linhas aqui para baixo. Tá bom? Uhum. Ambas as molas querem voltar para sua posição natural. A mola K1 aqui, ó, ela foi estendida para cá, certo? Sim. Então a força K1, ela tá querendo puxar a massa para cá. Uhum. A força K2 aqui, essa mola foi estendida para a esquerda. Então, Uhum. ela tenta puxar a mola para a direita. Tá bom? Tudo bem? Beleza. Entendi. Se eu considerar que o positivo do meu x é nessa direção, tá bom? Eu posso escrever a minha força resultante como força resultante, que é igual a um F1 vetor mais um F2 vetor. Tudo bem? Uhum. Como? A minha F1 ela é negativa mesmo, tá bom? Então fica menos K1 x0 menos x1 na direção x, ok? Beleza. E a Uhum. minha força F2 ela é positiva na direção x. Então é mais K2 x2 menos x0 na direção x. Beleza. Faz Se isso está sentido. em equilíbrio, isso aqui é igual a zero. Uhum. Beleza? Por que eu fiz isso? Para a gente chegar numa condição de equilíbrio. Como aqui está igual a zero, essa direção aqui a gente pode ignorar, certo? Uhum. Vamos ignorar essa direção vetorial para ficar mais fácil de calcular.
Vamos distribuir aqui o K1, ok? Fica menos K1 x0 mais K1 x1, tá bom? Uhum. Mais um K2 x2 menos um K2 x0. Isso aqui é igual a 0. Eu vou juntar aqui os x0s, tá bom? Esse e esse. E uma expressão só. Então, fica menos K1 menos K2 x0. Coloquei o x0 em evidência. Que mais K1 x1 mais K2 x2. Isso é igual a 0. Ok? Vou passar. Eu posso tirar esse menos aqui, ó, em evidência, certo? Isso aqui fica menos K1 mais K2 Uhum. x0. E passar tudo isso daqui para lá. O que me dá uma condição de equilíbrio da forma K1 x1, certo? Mais K2 x2 é igual a K1 mais K2 x0. Essa é a condição de equilíbrio para quando eu coloco as duas molas lá dentro. Coloco a massa entre as duas molas. Tá, Ok? entendi. Guarda Uhum. essa expressão. Vamos agora analisar o caso de um movimento geral, tá bom? Então a gente vai pegar esse sistema que a gente construiu aqui, com as duas molas, mas a gente vai colocar essa massa em um ponto X qualquer, que não é a posição de equilíbrio. Uhum. O que vai acontecer é, se isso aqui é um ponto X qualquer, agora, certo? Não mais a posição de equilíbrio, Uhum. eu tenho duas coisas acontecendo. Note que essa mola minha agora está esticada, certo? A K1 ela está esticada. Portanto, ela faz uma força para a esquerda tentando se contrair de volta. Uhum. Essa mola K2 ela foi contraída, certo? Então, ela também faz uma força para a esquerda tentando se expandir. Sim. Concorda? Maravilha. Então, se vamos utilizar a fórmula que a gente encontrou aqui em cima, só que agora utilizar aqui a força resultante, certo? Uhum. Só que agora para o caso geral, onde isso não está em equilíbrio. Eu tenho que a massa vezes a aceleração, certo? No caso, a aceleração da partícula, que está num ponto x qualquer, vai ser um x dois pontos, Uhum. beleza? Vai ser igual ao quê? Menos K1 x menos x1. Lembra, o x aqui antes era a posição de equilíbrio, mas agora eu não coloquei ela na posição de equilíbrio mais. Sim. Concorda? Beleza. Mais um K2 x x2 menos x. Ok? Beleza. Fiz a mesma coisa que antes. Só que agora, por conta que esse x é um x qualquer, isso aqui não está mais na condição de equilíbrio. Mas eu posso abrir isso daqui e ver aonde a condição de equilíbrio está sendo considerada. Então vamos fazer a distribuição. Menos K1x mais K1x1, certo? Fiz aqui esses dois produtos. Tudo bem? Uhum. E esses dois produtos aqui. Que é mais K2x2 menos K2x. Vou colocar o meu x em evidência, aqui, tá bom? Aqui e aqui. Isso vai me dar um termo de menos K1 menos K2x, mais um termo aqui, que é a minha condição de equilíbrio. K1 x1 mais K2 x2, que eu fiz ali em cima, certo? Beleza. Isso, utilizando a condição de equilíbrio, é exatamente igual a K1 mais K2 vezes x0. Tudo bem? Tá, fez sentido. Eu vou colocar esse sinal de menos em evidência. Tá complicando as contas, mas tô ainda. Não me perdi. Não. Não se perde não. Vamos com calma. Isso aqui vai chegar em um resultado que você pode usar sempre que tiver esse tipo de problema. Tá? Então só precisa reconhecer o problema no final. Beleza? Então aqui, ó, o mx dois pontos vai ser igual ao quê? A, esse menos K1 mais K2x mais um K1 mais K2x0. Concorda?
Aham. Eu vou colocar aqui, ó, K1 mais K2 que está em evidência, certo? Isso aqui vai ficar, que está em comum aos dois, eu posso colocar eles em evidência, fica K1 mais K2 vezes x0 menos x. Certo? Uhum. Maravilha. Fica um x0 menos x. Para ficar no formato que a gente quer de oscilador harmônico, eu vou inverter o sinal aqui dentro e colocar um sinal lá de fora. Então fica menos K1 mais K2, certo? É igual a um x menos x0. Tudo bem? Uhum. Maravilha. Por que isso daqui foi uma escolha interessante de fazer? Porque agora a gente pode fazer a mesma mudança que a gente sempre está fazendo, de chamar isso aqui de um x', ok? Uhum. E lembrar que como x0 é uma constante, a gente tem que a primeira derivada é igual a ele mesmo e a segunda também. Então a gente pode escrever isso aqui como m x2 ponto linha, tá? Tá. De um menos k resultante x', onde esse k resultante é K1 mais K2. Então, note que se a gente tem um problema onde a gente tem duas molas diferentes com uma massa no meio, para analisar a oscilação, tudo que a gente precisa fazer é utilizar esse formato de oscilador harmônico. Entendi. Onde esse K aqui agora é o K resultante, tá bom? Entendi. Das duas molas. Então, vamos escrever isso aqui no formato usual. Aqui, então, como a gente tem uma equação nesse formato, a gente consegue escrever uma solução para ela no formato de oscilador harmônico, certo? Como Uhum. x' como um x' de t é igual a uma amplitude. Então, a solução vai ser sempre dessa forma. X' de t, que é esse x' que a gente definiu, com a cosseno de ômega 0 t, mais uma fase φ, certo? Dessa maneira. Onde o ômega 0 ele é igual a raiz de um K1 mais um K2 dividido por M. Beleza? E o x', ele é x menos x0. Então, a gente tem que escrever aqui x de t menos x0 é igual a cosseno de ômega 0 t mais φ, certo? E o x de t fica na forma x0 mais a cosseno de ômega t mais φ com o ômega como dado acima. Beleza? Uhum. Agora, vamos fazer um sistema que é levemente diferente agora, que é o sistema em que nós temos duas massas e uma mola. O sistema de duas massas com uma mola é esse sistema aqui. Você tem um M1, você tem uma mola entre eles e você tem um corpo com a massa M2. Essa mola aqui, quando não está contraída nem esticada, ela tem simplesmente um tamanho L. Esse é o comprimento natural dessa mola. Se, por exemplo, eu estico esse sistema, eu estico essa mola aqui, eu tenho que a deformação causada por essa mola vai ser o quê? Ela vai ser esse tamanho aqui. Vamos considerar uma posição x2 para essa partícula e uma posição x1 para essa partícula e um referencial aqui, certo? Referencial x. O tamanho da mola aqui, ele é x2 menos x1. Então, a minha mola original, ela foi esticada com um ΔX dado por x2 menos x1, que é o tamanho novo dessa mola, menos o tamanho original dela. Note que se isso aqui for uma contração, essa expressão em módulo ainda nos dá o valor dessa contração. Muito bem. Então, vamos manter em mente que eu tenho esse ΔX aqui. Essa é a minha extensão ou contração da minha mola. Maravilha. Levando em consideração aqui, por exemplo, essa extensão, a gente pode analisar a força na partícula 1, que eu vou chamar aqui de F1, e a força na partícula 2, vou chamar aqui de F2, devido a essa extensão da mola. Muito bem, vamos escrever duas equações para cada uma delas.
Maravilha. A força devido que a primeira massa sofre, dada pela segunda lei de Newton, é massa 1 vezes a aceleração da massa 1, ou seja, a segunda derivada da posição da massa 1, x1 aqui, é igual a... Aqui, note que nesse meu referencial, essa força ela é positiva, portanto, eu tenho um K vezes a extensão dessa minha mola, ou a contração dessa minha mola. Então, vezes aqui um x2 menos x1 menos L, ok? E para a minha segunda mola, e para a minha segunda partícula, eu tenho um M2, x2 pontos, só que agora note que ela está tendendo para o sentido negativo do meu sistema de coordenadas, então, menos K, x2 menos x1 menos L, que é novamente a distensão da minha mola. E aqui eu tenho duas equações. Tem aqui a equação 1 e a equação 2. Essas duas equações, elas determinam o movimento de cada uma das partículas individualmente. Vamos tentar, então, analisar essas partículas em conjunto. Primeiro, vamos somar essas duas equações. Se eu somar a equação 1 com a equação 2, eu obtenho o seguinte. M1 x2 pontos mais M2 x2 2 pontos. Isso vai ser igual a K x2 menos x1 menos L menos K x2 menos x1 menos L. Note que esses dois termos são exatamente iguais, ok? Então, esse termo corta com esse termo aqui, me restando que M1 x1 2 pontos mais M2 x2 2 pontos é igual a zero. Note que aqui eu tenho a derivada segunda eu tenho a soma de duas derivadas. Isso eu posso escrever como a derivada segunda da soma. Então, eu posso abrir isso dessa forma. Derivada segunda em relação ao tempo de M1 x1 mais M2 x2. Isso é igual a zero. Vamos guardar essa expressão. Para que eu fiz isso? Para que eu separei em duas derivadas? Para mostrar uma característica específica deste tipo de problema. Se você lembrar de Física 1, aqui em Física 1, nós tínhamos que a posição do centro de massa de um sistema de partículas era dada pela massa da partícula 1 vezes a posição da partícula 1 mais a massa da partícula 2 vezes a posição da partícula 2 dividida pela soma dessas duas massas. Eu vou chamar a soma dessas massas de um M grande. Ok? Isolando aqui esse termo, eu consigo identificá-lo com o termo que está dentro aqui da minha derivada. Então, se eu perceber que M1 x1 mais M2 x2 é igual a M maiúsculo, que é M1 mais M2, vezes a posição do centro de massa, eu tenho que a derivada segunda de M vezes a posição do centro de massa é igual a zero. Reescrevendo isso daqui um pouquinho, eu tenho M derivada segunda de dt do meu x do centro de massa é igual a zero. Note, então, que se a aceleração, ou seja, a derivada segunda de uma coordenada da posição é igual a zero, eu tenho que a aceleração é nula. A aceleração é nula.
Portanto, a força resultante atuando é nula. Se a minha força resultante é nula, quer dizer que nesse sistema que nós montamos aqui, com duas massas, com uma mola entre eles, a força resultante sobre o centro de massa é nula. Ok? Dessa forma, quer dizer que esse sistema ele vai ficar oscilando de que maneira? Ele vai sempre ficar, essas duas partículas vão sempre ficar oscilando, indo e voltando, mas elas vão ficar indo e voltando de forma que o centro de massa fica sempre na mesma posição. Ok? Isso é uma das coisas que nós podemos afirmar nesse sistema. Agora, vamos pegar a equação 1 e 2. Agora vamos, então, analisar outras características desse mesmo problema. Primeiro, vamos pegar a equação 1 e dividir ela por M1, e pegar a equação 2 e dividir ela por M2, obtendo o seguinte. Nós temos aqui x1, dois pontos, é igual a k vezes x2 menos x1 menos L, dividido por M1, e x2, dois pontos, igual a k sobre M2, vezes x2 menos x1 menos L. Muito bem, essas são as duas expressões que nós obtemos. Vamos então fazer essa primeira expressão menos essa segunda expressão. Aqui eu tenho que x2, dois pontos, então, menos x1, dois pontos, vai ser igual a... Aqui eu tenho menos k sobre M2 vezes x2 menos x1 menos L menos k sobre M1 x2 menos x1 menos L. Note que você pode colocar aqui em evidência todos os termos que são comuns. O que é comum? Esse menos k, x2 menos x1 menos L. Note que ele está nos dois termos. Portanto, colocando isso em evidência e percebendo que esse primeiro termo multiplica 1 sobre M2 e este segundo termo multiplica 1 sobre M1, nós temos a seguinte expressão. Note que o menos aqui desaparece, porque eu coloquei também o menos em evidência. Eu tenho, então, essa expressão. Vamos abrir essa derivada aqui como a derivada de uma soma. Então, nós temos que a derivada segunda em relação ao tempo de x2 menos x1 vai ser igual a menos k sobre x2 menos x1 menos L vezes esse termo aqui entre parênteses, que é 1 sobre M2 mais 1 sobre M1. Muito bem. Vamos fazer aqui uma pequena redefinição, ok? Tá vendo essa parte aqui dentro? Eu vou chamar isso daqui de R. Esse R vai representar para mim a extensão ou a contração da mola que nós estamos considerando nesse problema. Maravilha. E é interessante você notar que esse lado aqui, essa parte, é exatamente R mais L. Note que se você somar L aqui dentro, você corta com esse menos L e obtém exatamente o que tem aqui dentro dessa derivada. Portanto, vamos reescrever isso da seguinte maneira. R mais L é igual a menos K R vezes esse termo aqui que está entre parênteses. Muito bem. Note, no entanto, aqui, que esse termo L ele é uma constante. Ele é o tamanho da mola sem nenhum tipo de distensão. Se ele é uma constante, quando a derivada for realizada aqui em cima desse L, esse termo vai se anular. Portanto, essa derivada é simplesmente a derivada segunda de R. Obtendo o seguinte, então. De R, que vai ser igual a menos KR de 1 sobre M2 mais 1 sobre M1. Note que isso aqui ele já está no formato que nós desejamos para um oscilador harmônico.
Mas nós podemos reescrever essa parte de dentro fazendo um MMC. Fazendo um MMC disso daqui, você obtém o quê? Você obtém M1 vezes M2 na parte de baixo, e a parte de cima você tem um M1 mais M2. Isso é exatamente igual a 1 sobre μ, onde esse μ aqui é a massa reduzida. Calculada como μ é igual a M1 vezes M2 dividido por M1 mais M2. Maravilha. Se a gente tem, então, essa nova redefinição, vamos reescrever isso daqui no formato de uma equação do oscilador harmônico. Nós temos R, dois pontos, segunda derivada de R, mais K sobre μ. Eu substituí aqui esse termo entre parênteses por 1 sobre μ, como a gente pode perceber, vezes R é igual a zero. Portanto, eu posso identificar isso como uma equação do tipo ômega zero ao quadrado vezes R igual a zero, onde o meu ômega zero é igual a raiz de K, que é a constante da minha mola, dividido pela minha massa reduzida do sistema. Portanto, as partículas, elas evoluem, elas se movimentam como um oscilador harmônico, tendo em vista a distensão da mola, baseada nas posições de cada uma dessas partículas, e ela tem uma frequência natural, considerando a massa reduzida do sistema. Muito bem, a solução, então, para essa distensão da mola, você consegue calcular a distensão da mola ao longo do tempo, é igual, ou seja, você consegue calcular a distância entre a partícula 2 e a partícula 1 a todo instante de tempo, como um R de t vezes uma constante, que é a distância máxima de uma das duas partículas, vezes o cosseno desse ômega zero t, mais uma constante de fase. Essa é a solução geral desse problema. Note que também é um oscilador harmônico. Prestar atenção, aqui nós estamos medindo sempre a distância entre as partículas M2 e M1, dadas por essa função R de t, que obedece uma equação de oscilador harmônico. Maravilha. Vamos estudar agora o pêndulo de torção. O que é este pêndulo de torção? Você pode imaginar uma corda ou um fio aqui que possa ser torcido. Ou seja, você vai torcer essa corda ao redor de um eixo. E aqui embaixo nós temos um objeto ligado à ponta dessa corda com um formato qualquer. Muito bem, quando você torce esse objeto, se você torce esse objeto nessa direção e solta, ele vai ficar oscilando. Uma hora ele vai para cá, depois ele volta para cá, e outra hora ele vai para lá. Essa oscilação de vai e volta que ele faz também pode ser descrita pela equação de um oscilador harmônico. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso utilizando a lei de Hooke para torções. A lei de Hooke para torções. A lei de Hooke diz o quê? Que o torque que você realiza torcionando uma corda ou um fio é igual a menos uma constante de torção desse fio, isso depende de qual material você está torcendo, vezes o ângulo pelo qual você fez essa torção. Novamente, isso daqui é válido para pequenos ângulos. Você faz uma pequena torção e solta esse sistema. Então, esse pequeno ângulo é a torção que você realiza. Torção realizada em radianos. Isso aqui depende do material que está sendo torcionado. Constante de torção.
É interessante lembrar também, é interessante agora também analisar o movimento desse corpo rígido que está aqui preso ao meu fio torsionado. Esse fio que foi torsionado, ele se movimenta junto com o corpo rígido. Mas, se lembrarmos de Física 1, nós temos que o torque, quando feito sobre um corpo rígido, ele causa uma aceleração angular seguindo a seguinte expressão, que é a segunda lei de Newton para rotações, onde o torque é igual ao momento de inércia desse corpo rígido, ou seja, depende da sua geometria, massa e portanto, depende da sua geometria e distribuição de massa e a aceleração angular. Lembre que a aceleração angular ela é a segunda derivada da sua posição angular, que aqui nós podemos escrever claramente como um i vezes um θ, 2 pontos. Note só que interessante. Pela lei de Hooke para torções, nós obtemos que o torque é igual a menos k vezes θ, mas pela segunda lei de Newton para rotações, nós obtemos que ele é igual a i θ, 2 pontos. Igualando essa expressão com essa expressão, nós obtemos que i θ, 2 pontos, é igual a menos k θ. Passando esse cara para lá e dividindo todo mundo por i, nós temos que θ, 2 pontos, mais k sobre i θ é igual a zero. Reescrevendo isso como θ ao quadrado mais ômega zero ao quadrado θ é igual a zero, nós temos uma equação do oscilador harmônico, onde o meu ômega zero é simplesmente a raiz dessa minha constante kappa, que é a minha constante de torção, dividida pelo momento de inércia. Note então que, independentemente de qual corpo rígido tem ali, contanto que você saiba o momento de inércia desse corpo rígido e a constante de torção do fio, você consegue descrever o sistema como um oscilador harmônico e estabelecer a seguinte solução para ele, como um θ de t igual a θ máximo vezes um cosseno desse ômega zero t mais uma fase. Obtendo o θ máximo e a sua fase, tendo em vista as condições iniciais do seu problema. Muito bem, vamos analisar agora um pêndulo físico. O pêndulo físico, ele é construído de que maneira? Nós temos aqui uma base e um eixo aonde você prende um corpo de formato arbitrário. Esse corpo, ele tem um centro de massa, uma vez que ele é um corpo rígido. Sobre esse centro de massa atua uma força P, que é o peso atuando sobre o seu centro de massa. Muito bem. Esse centro de massa, ele tem uma distância do eixo de rotação dada aqui como D. Maravilha. Se nós lembrarmos de torque, nós podemos calcular o torque causado por esse peso no centro de massa, tendo em vista o ângulo que nós temos entre a linha que segue, a linha que liga o eixo de rotação com o centro de massa e a vertical, dada pela seguinte expressão, menos mg d seno de θ. O sinal de menos aqui ele é obtido tendo em vista a regra da mão direita, e mg seno θ é a componente do peso que causa um torque, onde d é a distância da posição de aplicada a força ao eixo de rotação. Ok? Então, se nós temos que esse é o torque causado e lembrarmos que o torque, a segunda lei de Newton para rotações,
onde o momento de inércia I, onde o torque é dado pelo produto entre o momento de inércia I e aceleração angular. Ou seja, nós temos a seguinte ou seja, o momento de inércia vezes a segunda derivada desse ângulo θ, nós podemos igualar ambas as expressões para obter o seguinte formato. I, θ, dois pontos, é igual a menos mgd, seno de θ. Se nós considerarmos aqui um sistema de pequenas oscilações, nós podemos aproximar o seno de θ a θ. Isso é válido para ângulos pequenos, aproximadamente 10 graus. Fazendo essa aproximação, isolando aqui, passando esse termo para o lado esquerdo da equação, nós temos I θ ponto mais mgd, agora θ, pois eu estou considerando o seno de θ aproximadamente igual a θ. Isso aqui é igual a zero. Dividindo os dois lados por I, nós temos a seguinte expressão. Mais mgd θ dividido por I igual a zero. Note que essa equação ela está no formato da equação de um oscilador harmônico. Nós podemos reescrever isso aqui facilmente como θ dois pontos, ômega zero ao quadrado, θ igual a zero, onde ômega zero é igual a raiz de mgd sobre I. Isso aqui, assim nós podemos escrever a evolução temporal da posição angular como simplesmente θ de t igual a um θ máximo vezes um cosseno de ômega zero t mais um φ, onde o ômega zero é dado por isso. Aqui, no entanto, diferentemente dos casos anteriores, que você pode ver nos outros vídeos, nós temos que I ele requer um pouco mais de cuidado. Pelo teorema dos eixos paralelos, nós temos o seguinte. Nós temos que I é igual a o momento de inércia calculado com o seu sistema de coordenadas no centro de massa mais md ao quadrado. Nós temos então que I é igual ao I do centro de massa mais esse termo de md ao quadrado, onde d é a distância do eixo de rotação ao centro de massa. Tendo então o seu I do centro de massa, você é capaz de calcular o momento de inércia de qualquer corpo rígido simplesmente somando um termo de md ao quadrado. Muito bem. Por hoje é isso. Maravilha.